a gente foi para o campo externo, né, tem uma coisa que começou na sua época, né, com o negócio dos BRICS, né, e atualmente tem a questão do Sul Global, e nós perdemos, até nisso, acho que a gente perdeu um pouco a iniciativa, né, ficamos a reboque, principalmente nos últimos 2 anos, né, das iniciativas lideradas pela Rússia, que o pessoal diz que o bloco é chinês. Eu falei, não, o bloco é russo. É o russo que está liderando, que está colocando todo mundo para dançar, expandindo expandindo o bloco de acordo com as suas conveniências geopolíticas. Professor, a questão que eu coloco é essa. A nossa política externa sempre se caracterizou pela independência, né? A nossa política externa é interessante que ela sempre buscou a vantagem econômica, né? Nós nos aproximarmos de parceiros que nos possibilitassem ganhos que nos permitissem atingir o objetivo político, né? Que era de alto nível de industrialização, de ser uma potência média e ter um índice social elevado. E a política externa, me parece, ela ficou refém da política externa presidencial, né, e isso começa no governo FH, né, cada um deles querendo o Prêmio Nobel da Paz, não sei que maluquice é essa, que se apropriaram aqui, né, isso são ególatras, né, o pessoal é louco. E isso é uma coisa, e a política externa também caiu um pouco o padrão, nós perdemos a objetividade, né, entramos em pautas que são pautas governamentais, perdemos as pautas de Estado, né. Como é que o senhor vê a política externa brasileira nesses últimos 20 anos? E o caminho que a gente tem, que o BRICS talvez seja a nossa melhor oportunidade, né? Veja, professor, a questão básica é a ausência de projeto nacional. Porque se você celebra com forte consenso interno, ou pelo menos com uma hegemonia bastante clara, com a metodologia pacificada, que é do que se trata, você deve disputar, não é? Mas os objetivos nacionais permanentes, eles precisam ter continuidade. Então, a ideia do Brasil, qual é a ideia que o Brasil quer ser? Para onde é que nós queremos ir? Quem nós queremos ser para nós próprios e para o mundo em 5, 10, 15, 20 anos? Não existe essa resposta. Não existe esse debate. Não existe esse método de discussão. É tudo, sabe, da mão para a boca e tal. Isso é a causa ancestral de por que a política exterior do Brasil é tão errática e tão estúpida quanto está sendo hoje nas mãos, seja do Bolsonaro, que levou o Brasil por adjetivos a uma espécie de banimento da comunidade internacional, maluquices, retóricas estúpidas, alinhamentos bobos, também particularistas, porque é o cara da Hungria, é o cara de Israel, é não sei o que e tal. Por quê? Porque tem é o Trump, numa vassalagem absoluta, que tem uma afinidade individual dele e tal, e os interesses nacionais não estavam ali sequer cogitados, ou a busca de fazer. Não, assim faz o Lula pelo lado inverso, com sinal invertido. Então, a defesa do regime da Nicarágua, que é um bandido, simplesmente é um bandido, o Lula defende. O Maduro é uma figura trágica, o Lula defende, percebe? E joga o Brasil nessa espécie de gueto por particularismos. E repare, isso é velho. Eu sei bastante bem que tem razões subalternas, inclusive históricas, em relação a isso. Era a relação do Lula com o Gaddafi, era a relação do Lula com o Fidel, era a relação do Lula, enfim, com o próprio Chaves, era a relação do Lula com Ortega. Coisas do PT, coisas concretas, desagradáveis, constrangedoras, imorais, não é? E que permanecem na cabeça porque o Lula envelheceu, ele não percebe que o mundo mudou completamente. Então, se você não tem projeto nacional, como é que vai ter política exterior? Qual é a solução para isso? Na minha opinião, são 2 coisas. Uma volta às nossas melhores tradições de pragmatismo, porém era um pragmatismo nobilitante do Brasil. O que era o pragmatismo? Barão do Rio Branco, não é? Oswaldo Aranha. Então era não intervenção em assuntos domésticos, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência. Ora, isso daqui é nobilitante, isso não é uma coisa que faz, mas o Brasil com isto se protegeu de botar o pé em bola dividida, onde nós não temos relevância.
E não deveríamos, como não devemos, aceitar alinhamento, seja com quem for, a não ser os interesses estratégicos do nosso país. Isso é uma questão nacional, percebe? Qual é a relevância da opinião do Lula sobre a Ucrânia e a Rússia? Vai num lugar, fala uma coisa, vai na outra, fala outra, e não sabe que existe internet em que as pessoas botam ele mesmo falando o oposto do que disse antes, percebe? É um constrangimento. Aí vai na França, faz um discurso prometendo desmatamento zero na Amazônia, e aqui dentro não tem um projeto sequer que substitua a repressão pura e simples sobre 40 milhões de brasileiros que foram levados para lá e que só sabem desmatar, porque foi isso que ensinamos para eles. Não é? No passado, o INCRA era a condição sine qua non de dar um título de terra, era o camarada provar com a declaração do delegado, do prefeito, do padre, que tinha desmatado. Desmatado para plantar, desmatado para criar boi, desmatado para tirar madeira, desmatado para pescar, enfim, ou para fazer mineração. Então é o seguinte, você promete lá fora uma coisa, faz outra, como se tivesse alguma coerência. Então é o seguinte, as grandes linhas de uma diplomacia profissional, pragmática, nobilitante, volto a dizer, que é a solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, não por uma ordem multilateral assentada no direito e não na violência, enfim. E agora precisa acrescentar, e isso gera um conjunto de tensões pragmáticas também. Nós precisamos exigir nos aforamentos bilaterais e multilaterais do Brasil, especialmente no BRICS, onde o Brasil está sendo escanteado por conta de deserção da tarefa do presidente da República Brasileira, que é politicagem por politicagem. Por quê? Porque o que nós queremos buscar ali deviam ser 3 coisas bem objetivas. Nenhuma delas é fácil. Primeiro, um regime de preferências comerciais industriais. Então nós vamos salvar a Vibraz? Vamos botar no BRICS que nós exigimos um regime de preferências comerciais para alargar a escala da Vibraz. Queremos a resposta da Rússia, queremos a resposta da Índia, porque é assim que as coisas são no mundo. É fácil não, mas isso vai testar se aquilo é uma organização que vale a pena a gente participar ou vamos cair fora desse clube de conversa fiada para fazer antagonismo de disputa de de estudante. Isso aí o petismo sabe fazer nas assembleias de estudantes, mas na ordem internacional é assim que se joga. Primeiro, então, regime de preferências comerciais industriais, no setor de saúde, no setor de coisa. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Então a gente quer ficar do lado, seja de quem for, passa tecnologia para nós. As tecnologias que nós queremos são aquelas sensíveis, porque o resto a gente vai desenvolver por aqui mesmo. Por exemplo, foguete, satélite, né? Sei lá, uma alternativa de desenvolvimento de um GPS sul-americano, na comunidade sul-americana. É assim que eu penso, minha cabeça está nessas coisas grandes. Terceiro, um regime de financiamento rebelde, como eu já falei nessa noite, às interdições que os americanos impõem ao mundo todo via FMI. Então, para que serve essa porcaria desse banco do BRICS? Não sabe financiar nada. Por isso que o Lula mandou a Dilma para lá. A experiência anterior devastou o governo brasileiro. Compreende? Não é que seja má pessoa, não. Agora não dá mais para ficar alisando. Não dá mais para ficar alisando. Percebe? Ou você faz um regime rebelde para que haja financiamentos que ultrapassem as interdições dos Estados Unidos, que jamais vão permitir que um país como o nosso, na circunstância em que eles nos veem, se autonomize em matéria tecnológica. Então, isso tudo é conflito. Eu, por exemplo, apresentei essas questões para o alto comissário do Partido Comunista Chinês e a resposta que ele me deu me fez rir na cara dele. Ele me disse, e o mercado? Quando ele disse, e o mercado? Eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. E a reunião acabou. Pelo menos nesses assuntos. Claro que eu sei que o mercado de pipoca é um mercado muito bom, não tem problema nenhum. E o chinês está fazendo conosco, professor, o mesmo que o americano fez conosco nos anos 1920. Não tenha dúvida. Deixa eu lhe dar exemplo prático. O aço plano é um semi-elaborado. Os americanos impuseram restrições à exportação brasileira de aços planos para lá, que estão em vigor até hoje, obrigaram a CSN a vender uma unidade que ela tinha lá nos Estados Unidos. Pois bem, a China já domina 20% do mercado de aços planos do brasileiro. Isso
produzindo com minério de ferro do Brasil, que atravessa o planeta e vai lá, eles processam semi-elaborado e colocam 20% do mercado de aços planos, o aço chinês aqui dentro. E por aí, meu irmão, ótica, eletroeletrônica, devastando tudo. Por quê? Porque eles têm financiamento, têm tecnologia e têm escala, e tem governo, e tem projeto, e tudo que nós não temos.